foi colocado lá no grupo, né, o nosso briefing de hoje, que dizia o seguinte: não existe velocidade que compense a falta de direção, certo? E de cara que eu quero trazer um tema bem profundo, que é o seguinte, cara. Essa semana eu conversei com um empresário. O cara tem duas empresas de muito sucesso, uma na área de plásticos e outra na área de usinagem. E cara com dinheiro, família, tudo. E sabe o que é? Quando eu li essa frase, hoje eu lembrei dele, porque falando em velocidade, né? E é um cara que teve muita velocidade, ele tem menos de 40 anos e já tem todo esse sucesso. Mas ele disse: Anthony, eu sinto que falta alguma coisa, e eu sinto que agora que eu tenho sucesso, que eu busquei tudo isso, na verdade eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter focado no meu propósito, que ele tem um chamado extraordinário para impactar outros homens. E aí, quando eu li essa frase, eu lembrei, porque realmente, quantos homens aceleram nos negócios, aceleram em domínio sobre outras pessoas, em poder, em capacidade, em mesas, em conexões, em recurso, em diversas áreas. E no fim da trajetória, que é como se fosse uma corrida, você acelera numa direção e vence aquela corrida, você vê que não é a corrida que Deus propôs para você, era para você ter corrido para o outro lado. Então, de cara já eu quero trazer essa temática para a gente, né? De realmente não existe velocidade que compense a falta de direção. Se você estiver na direção errada, você vai ter êxito. Uma coisa que o ser humano é extraordinário em fazer é modelar. Se hoje eu não tiver uma direção de Deus e olhar para a vida do Nicolai e dizer assim: caraca, eu quero ter a vida que o Nicolai tem, eu quero ter a vida que o Vinícius tem, que o Maurício tem, que o Douglas tem, eu vou pegar qualquer um desses elementos, vou modelar eles, vou acelerar nessa direção e vou conseguir. Quantas, vamos aprofundar um pouco o assunto aqui, quantas mulheres, e claro que não é um tema aqui, essa questão social e filosófica, de conceito, de ideologia, mas quantas mulheres modelam um homem, né? Mulheres aí transexuais, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, e no fim das contas se tornam muito mais homem que muito homem por aí, no sentido de assumir responsabilidade, de aguentar o tranco, de botar pressão, tudo por um modelamento. Me diz se ela não acelerou na direção errada. Me diz se ela não teve êxito. Teve êxito. Teve totalmente êxito. Virou um homem. Em quase todos os sentidos, né? Só que a direção está completamente errada. Vocês me entendem? E a gente pode aprofundar isso em outro tema também. Eu não sei se o André Azevedo, tá aí? O André Azevedo é um irmão aí do Tempo de Mesa, que ele é piloto de avião. Hoje, se ele tivesse aí, eu até ia. Depois eu vou mandar essa gravação para ele. Eu ia mencionar ele, ia deixar ele falar aqui, por quê? Porque, cara, eu sou do ramo da mecânica, né? Metal mecânica, tenho metalúrgica e tudo, então eu entendo o quanto um grau muda uma peça, muda um projeto, ok? Então, se tem algum mecânico aí, se tem algum mecânico, se manifeste. Mecânico de qualquer natureza, industrial, automotivo, enfim. Pode reagir aí, porque vai corroborar com o que eu tô falando. Ó, o Michael aí. Cara, na usinagem, por exemplo, se você for usinar um cone, fabricar um cone, e você errar 0,5 no grau daquele cone, ele pode começar com um raio de 5 milímetros e terminar metros errado, né? Existe usinagem de eixo de navio, são usinagens de 40 metros. Imagine que um grau pode simbolizar mais de 1 metro de diferença no fim do projeto, né? Então imagine, nesse exemplo, por exemplo, do cara que foi descobrir depois de ter tido sucesso em várias áreas, que a vocação, que o que queimava no coração dele, que o propósito dele era transformar vidas. Esse grau pode ser que tenha sido implantado na infância dele. Vocês conseguem entender isso? Por um pai que disse: eu sou empresário e você também vai ser, que é o caso dele. E no fim ele tinha outro chamado. Então, como um pequeno desvio de rota, traçando uma modelagem, ou seja, caramba, eu quero ser igual ao meu pai. E tem algo de errado nisso? Depende. Tu quer ser igual ao teu pai terreno ou teu pai eterno, né? Você quer servir ao propósito que teu pai
te deu, pai físico, pai carnal, né, biológico, ou você quer servir ao propósito que que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Exércitos tem para você, entende? Então, se você modelar o propósito errado, a direção errada, que é o tema de hoje aqui, isso pode ter uma grande diferença no final com um pequeno ângulo. E por que que eu introduzi o André nesse assunto também? Ó, o Michael botou aí que é caldeireiro. Quando você vai conformar um cone, vocês sabem como é um cone, né? Podem imaginar um cone de rua, você pode fazer aquilo de aço. Se você regular a máquina, que se chama calandra, um grau errado para calandrar, para conformar aquele cone sai totalmente deformado e na medida errada e pro processo errado. Aquele cone pode ser em lugares, pode ser usado em muitos lugares, em muitos projetos, menos no projeto original. No projeto original, você precisa estar na direção correta. E é por isso que a direção é tão importante. É por isso que um pequeno grau de diferença na direção é tão importante. E se vocês observarem, tudo comunica. Por quê? Porque nós já vínhamos aqui há um ano em uma direção específica e clara para o tempo de mesa, ok? Que era livre, né? Então, temáticas livres, temáticas onde o espírito guiava, e isso é muito bom, e temáticas excelentes. Mas chegou num ponto que a gente mudou a direção, a gente mudou o ângulo e disse, agora vai ter ordem. Agora segunda-feira é dia de direção, terça-feira é dia de responsabilidade, quarta-feira é dia de aliança, quinta-feira é dia de negócios, e a gente mudou essa direção. Por quê? E agora vamos aprofundar um pouco a temática de hoje. Deus tem um mover, e o mover de Deus não existe outro mover que se assemelhe ou que se compare. O nível de profundidade dessa conversa define que até mesmo o mover do Espírito é diferente do mover de Deus. Que isso, cara? Você tá doido? Não. O Espírito se move, o Espírito está se movendo aqui no nosso meio, e ele é instantâneo, ele é para essa temporada, ele é relativo a esse tempo. O Espírito Santo pode descer aqui agora e a gente encerrar essa temática de direção, e o Espírito vai direcionar a paternidade, não sei. E o fogo vai descer, a autoridade vai descer, vai ser um ambiente de poder. Isso é o mover do Espírito. Agora entenda, existe o mover de Deus, com começo, meio e fim. Que começa em Gênesis, vai terminar em Apocalipse, vai terminar com o derramar do cálice, vai terminar com a trombeta, vai terminar... Esse mover é uma linha, ok? E essa linha, ela tem uma direção. E sabe de uma coisa, cara? E agora eu anotaria isso aqui, que é a mensagem que eu vim trazer hoje. Com todo esse panorama que eu trouxe da importância de uma direção clara, eu digo para vocês, cuidado. Cuidado para não sair da direção do mover de Deus. Porque ele está se movendo. E é uma linha. E é única. É imaculada. É separada. E quando um homem sai do mover de Deus para ele retornar, é complexo. Demora um tempo, você vai ter que discernir os tempos, você vai ter que entender exatamente quando você saiu do mover de Deus, quando você retornou. E isso não é algo, eu não estou aqui para desanimar ninguém. Se você sente que você não está no mover de Deus, se você não está na direção correta, uma coisa eu te garanto, você está no ambiente certo. Porque nós somos especialistas em realinhar rotas. Nós somos especialistas em reprogramar direções. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre ele. E ele entrega uma porção para cada um, para cada tempo. E a nossa porção é essa, de realinhamento. Então, se você sente que a sua rota não está alinhada, que você não está na direção correta, isso é algo a se olhar, isso é algo a se priorizar. Porque um grau nessa rota pode simbolizar um desastre lá na frente, ok? Um grau na rota da sua família simboliza uma destruição no futuro. Um grau na rota do treinamento que você está dando para os seus filhos pode simbolizar uma vida cheia de desafios desnecessários para eles. Um grau
na sua conduta com a sua esposa para ação. Tem pequenas atitudes, caramba, eu sempre deixei a minha esposa sobrecarregada, nunca foi um problema. Eu sempre deixei a minha empresa correr o boi com as cordas, nunca foi um problema. Eu nunca fiz uma gestão financeira adequada e nunca foi um problema. Exato, porque isso é um pequeno grau na rota. A curto prazo você nem vê. É como se alimentar mal. A curto prazo você nem vê. Mas a longo prazo, se você estiver nessa direção errada, o ângulo do avião, o ângulo da usinagem, o ângulo da conformação que você está fazendo, o mover de Deus não vai estar sendo executado e o resultado final é muito grande. Caramba, mas eu deixo de dar atenção para minha esposa em alguns momentos e eu não noto que isso faz mal. Não faz mal agora, porque é um pequeno ângulo. Mas daqui um ano, daqui um mês, daqui 3 meses, isso pode simbolizar uma fissura tão grande no teu relacionamento que a falta de direção, que é o tema de hoje, causou. Quem está me acompanhando aqui reage, quem está me acompanhando aqui fala alguma coisa. Porque é exatamente isso, cara. A falta de direção. Imagine você, vou dar um exemplo, e eu declaro que não existem homens assim aqui, só nos Estados Unidos. Mas imagine você participando um ano do tempo de mesa, em uma direção que não é a direção correta, a direção de acumular informação, ao invés da direção de executar as ações. O quão isso pode se tornar um peso na vida, o quanto isso pode se tornar um peso na sua mente. Agora, se você mudar essa direção para uma direção de prática, de eu vou executar o que é entregue, isso pode se tornar o mover de Deus na sua vida. Ou você acha que é à toa que você está aqui? Você acha que é à toa que a gente dedica a nossa energia, que acredita e ama estar aqui nesse processo? Você acha que o nosso alinhamento de rota não acontece aqui no tempo de mesa também? Ah, caramba, cara. Nós somos realinhados aqui. Nós reconhecemos rotas, nós reconhecemos caminhos aqui. Já deu 12h20 e eu quero encerrar, além dessa mensagem central da, de dizer que existe um mover de Deus, existe uma direção clara do que Deus está fazendo, existe uma direção clara de Deus para a sua vida. E esse aqui é o ambiente onde você toma consciência. Primeiro você toma consciência. Se você não tem consciência, você toma consciência. E você lidera esse âmbito da sua vida, coloca direção onde falta direção com essa consciência que você tomou. Então, depois de executar, você começa a executar para outras pessoas, para outros propósitos, para a sua família, para a sua empresa. E depois você se reúne com pessoas que já fazem isso também. Então, essa é a intenção aqui. Se você agora passou desse primeiro ponto, que você não tinha consciência que você estava na direção errada ou desalinhado com o mover de Deus, agora você tomou consciência. Então, agora eu vou trazer um conhecimento profundo sobre quem toma essa consciência, ok? Que é o seguinte: pit stop. E aqui eu trago um ensinamento mais profundo para quem é mais bíblico ou para quem, enfim, né, tá olhando para isso aqui dizendo, isso aí saiu da cabeça do Anthony. Não. Existe um mover de Deus. Que é o seguinte: Paulo. Quem conhece a história de Paulo, reage. O apóstolo Paulo, Bíblia. Cara, um fenômeno extraordinário. Quem aqui concordaria que o apóstolo Paulo era um homem que tinha direção? Que esse foi na direção correta, e saiu plantando a igreja, saiu tendo revelação extraordinária em Deus, saiu fazendo o que tinha que ser feito. Em um mover de Deus absurdo. Não é à toa que escreveu 2/3 do Novo Testamento, ok? Cara, na direção que Paulo estava trilhando, pense que em um dado momento ele sacrificava cristãos e perseguia. Será que ele estava na direção errada? Não. Ele estava na direção. Aí houve um realinhamento nessa direção, onde no caminho de Damasco ele se encontra com o próprio Cristo e cai do cavalo. Tem gente aí que para ser realinhado na rota certa, para ter a direção certa, vai ter que cair do cavalo. Tá bem contente em cima do cavalo, já tá anos na mesma vida e acha que tá feliz
e tenta parecer que tá, e no fundo sente que falta um vazio, e não é à toa que está aqui todo dia, está tentando encontrar esse vazio, às vezes está procurando nos livros, está tentando encontrar esse vazio, às vezes está procurando em conhecimentos, em cursos, está com o braço cheio de crachá pendurado já, de eventos e tudo, e ainda sente que falta, sabe por quê? Porque o que está te faltando mesmo é um tombo do cavalo. O dia que você encontrar com Jesus, ele te derrubar do cavalo, você vai encontrar a direção que você está buscando. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Quem aqui já teve esse encontro com Jesus, onde Jesus realmente te derruba do cavalo? Anthony, mas daí eu vou me machucar, vou cair, vai doer? Cara, doer talvez, se você for imaturo. Porque se você entender que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito, e que não existe bom ou ruim, que se cai uma folha de uma árvore ele autorizou, a caída do cavalo vai ser a grande virada de chave para você entender onde você estava. Ó, o Silva Carvalho já se manifestou ali. Em 2025 eu caí do cavalo. É isso aí, irmão. Gra Honra e glória a Deus por isso. Porque quando o homem cai do cavalo, ele realinha a rota. E essa é a questão mais importante. Então, o apóstolo Paulo cai do cavalo, Jesus realinha a rota dele, a partir daquele momento ele para de perseguir cristãos, e ele acaba ficando cego, e acontece tudo aquilo que eu imagino que a maioria aqui conhece. Tem até um pregador aqui, pregador Mateus, deve saber mais que eu sobre essa história aí. Só que tem um detalhe muito interessante aqui, que é o seguinte: ele passa por uma trajetória de revelações, prisão, escrita de cartas, e fica na história com um sacerdócio indestrutível, que ele descreve. Tem gente que não atribui a ele, eu prefiro atribuir, e no próprio livro de Hebreus ele escreve de um sacerdócio indestrutível, que foi o que ele construiu. Em um dado momento, ele estava preso numa briga espiritual, numa luta espiritual e numa luta física também contra as prisões, até que ele consegue autorização, ele é liberto e ele tem uma nova direção. Eu vou para Roma. Essa é a direção que está me apontando. Só que no caminho para Roma tem um naufrágio. E o naufrágio leva ele para Malta. E é a mensagem final que eu quero deixar aqui, nesses 5 minutos que eu tenho. Cara, tome consciência. Se você não tem consciência, tome consciência da direção errada que você está. E se você está. Tomou consciência, realinhe ela. Quando você realinhar ela, você vai precisar se liderar. E aí saiba de uma coisa. Muitas vezes a direção correta é Roma, mas você vai ter que passar por Malta. Porque através de pesquisa, através da literatura contemporânea da época, você descobre que as maiores revelações que Paulo teve foi em Malta. Então, muitas vezes você sabe que está na direção certa, e essa mensagem aqui é para quem já sabe que está na direção certa. Mas aí Jesus diz assim, cara, você até está na direção certa, mas deixa que eu vou parar em Malta, porque eu tenho algumas coisas para te revelar. Vai rolar um naufrágio aí. Você já caiu do cavalo uma vez, você lembra? Agora eu vou te derrubar do navio. E você vai parar em Malta, vai ter um pit stop. E eu vou te revelar coisas profundas. E você vai chegar em Roma, essa é a direção certa. É só uma parada. Eu sinto que existem homens aqui que sabem que estão na direção certa. Que sabem que estão na direção de Roma para pregar o evangelho, para se consolidar, para ficar na história. Mas eles tiveram que parar em Malta. E eu tenho uma mensagem para você, tá tudo certo, meu irmão. Não tem nada de errado em parar em Malta. Não tem nada de errado em fazer um pit stop nessa direção. Você está na direção certa. Quando Deus te para em Malta, é para te dar revelações mais profundas. Se é com você, se você está sentindo que é para você isso aqui, que você está na direção certa, mas você está em dúvida, parece que naufragou, pode ter certeza. Ele está te entregando revelações mais profundas. Peça para ele, Pai, eu quero as revelações mais profundas, eu sei que eu estou em Malta, e ele vai te entregar. E o teu destino final de Roma vai chegar também. Amém, meus irmãos? Estou vendo um monte de reação aí, então sei que vocês estão me entendendo, estão acompanhando, e essa é a grande realidade.
Se você sente que você não está na direção certa, e para quem chegou mais para o final agora, hoje é segunda-feira, hoje é o homem de direção, hoje é o homem que está na direção certa, com os princípios certos, seguindo o propósito. Se você sente que você não está na direção certa, uma coisa eu te garanto, no ambiente certo você está. Aqui você vai encontrar essa direção. Talvez no tempo de mesa, talvez no império, talvez no rei para rei, talvez no legado, talvez na destra, talvez no mapa estratégico, não sei. Depende do teu nível de fome, sede, o quanto que você quer conhecer a direção que Deus deu para ti. Muito bom. Você está no ambiente certo, você está entre irmãos. Ok? Muito Se bom. você sentiu esse chamado, cara, eu tenho chamado, eu sei, eu sinto chamado, mas eu não estou na direção de executar o meu chamado, se comunica com a gente está à disposição. Eu, o Nicolai, o pessoal da equipe aí, o Gladson, comunica. Não seja órfão, não fique de bocas atadas. Você sabe o que o órfão faz? Ele trabalha 10 anos e não produz o que o filho produz em 1 ano, sabe por quê? Porque o filho tem humildade para chegar para os irmãos e para o pai e dizer, eu sinto que eu estou na direção errada. Enquanto o órfão acha que ele não merece. Enquanto o órfão pensa que ele não tem pais e irmãos que vão entender ele, que já passaram por o que ele passou. Mas eu tenho uma mensagem para você, que não é minha, que é a seguinte: tem de bom ânimo. Eu venci. Vocês também vão vencer. Uau. Amém? Amém. Amém, meu Quem irmão. sentiu esse chamado, comunica, hein? Não fique preso. Uma decisão muda um destino. Muito bom. Muito bom, meu irmão. Obrigado pelo teu transbordar. Foi simplesmente pontual. Veio assim, ó, caiu como uma luva para o dia de hoje, segunda-feira. E para a gente finalizar aqui, meus irmãos, eu quero trazer duas grandes oportunidades, tá? A primeira delas, prestem muita atenção no que eu vou falar. Nós estamos com 3 ingressos promocionais para o jantar de negócios que acontece amanhã, lá em Gramado. E lembrando, meus irmãos, não é apenas um jantar. Lembre-se, é um ambiente com apenas 35 empresários, 35 pessoas selecionadas, onde você vai sentar em mesas que vão trazer conexões, que vão trazer visões, vão trazer crescimentos com homens que compartilham dos mesmos valores que você, de honra, de propósito, de construção. E muitas vezes uma conversa na mesa certa vale muito mais do que meses tentando caminhar sozinho. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Muitas vezes uma conversa na mesa certa vale mais do que meses tentando caminhar sozinho. Então, se tu sente que este é o ambiente que você precisa acessar nessa fase de vida, essa pode ser a sua oportunidade. E para o jantar de negócios, eu tenho 3 ingressos promocionais, certo? Quem sentiu que é para você, me chama no privado, meu número está lá no tempo de mesa, me chama no privado que eu vou direcionar a oportunidade para você. E o segundo recado, meus irmãos, existe uma grande diferença, vai ser em Gramado, Anthony, vai ser em Gramado, no Museu do Vinho, tá? Nós contratamos um chefe de cozinha renomadíssimo, com premiações do mundo inteiro, e o cara criou um cardápio excepcional para quem estiver presente lá. Mas não se trata apenas de uma refeição, mas teremos também a presença do Denis, que estará descendo de São Paulo para trazer uma palavra poderosa. Teremos também a TV de Gramado presente, emissora de Gramado presente, e o nosso irmão, que vai trazer um profundo sobre uma gravadora. Um conhecimento poderoso sobre Enneagrama, padrões comportamentais, beleza? Temos aqui irmãos que já estão confirmados, né? Anthony, Gladson, a galera já se posicionou aí para estar conosco. E por último, mas não menos importante, meus irmãos, existe uma grande diferença entre uma oportunidade e uma convocação. Lucas, qual que é a diferença? Uma oportunidade você avalia.
uma convocação, você discerne. E hoje eu quero falar especialmente com homens que nos últimos dias têm sentido um incômodo no coração. Aquele incômodo que sabe que alguma coisa precisa mudar, mas ainda continua adiando uma decisão. Prestem atenção no que eu estou trazendo aqui, meus irmãos. Talvez Deus não esteja esperando que você tenha todas as respostas. Na verdade, Ele nem quer que você tenha todas as respostas, Ele só quer que você tome uma decisão. Ele quer que você tenha apenas um passo de obediência. Obediência. E diante disso, eu postei lá nos meus stories que eu tinha 3 vagas para o Império. Das 3 vagas, eu só tenho mais 2 vagas para a próxima edição. Só que eu não quero que você enxergue isso apenas como uma oportunidade de vaga para um retiro. Não. Eu quero que você enxergue isso como uma possibilidade de Deus escancarando uma porta diante da tua vida. Escancarando uma porta diante da tua vida. Certo? Porque, meus irmãos, a sabedoria, ela não espera a dor de barriga. Ela não espera. Ela não espera. Se existe uma voz dentro de ti dizendo que você precisa estar nesse ambiente, não silencia essa voz, cara, por medo, por orgulho ou por condição financeira, seja lá o que for. Nós estamos indo para a 18ª edição. Todos os homens, unânime, todos que passaram pelo Império, sejam eles que passaram por uma decisão fácil ou por resistência, no final, todos agradeceram e falaram assim, ó, cara, obrigado por não desistir de mim. Temos vários casos, aqui presente, inclusive, vários casos. Entendeu? E lá, nesse ambiente em Gramado, vocês não têm noção, meus irmãos, mas é uma presença e é o céu escancarado naquele ambiente. Então, eu preciso que você tome apenas uma decisão de obediência. Eu tenho 2 vagas para o Império. Se você sente esse chamado, quero que você me chame no privado e eu vou conversar contigo. E não é, você pode estar com o dinheiro na mão. Que fique muito claro que isso aqui não é sobre venda de ingresso, isso aqui não é sobre vender um treinamento, ou seja lá o que for. É sobre um chamado. Eu vou conversar contigo. Se eu ver que você não está no ponto, não interessa. Você pode estar com o dinheiro na mão. Você não vai. Sabe por quê? Porque vai entrar num ouvido e vai sair no outro. Você não está pronto para receber tamanha sabedoria, tamanho acesso que um ambiente tão poderoso que é o Império proporciona. Você não vai conseguir lidar com tanta coisa que você vai receber lá. Tô mentindo? Quem já participou do Império aqui? Eu tô exagerando, eu tô viajando, Só me diz aí. Então é isso, meu irmão. É importante que você esteja no time certo, beleza? Então, churrasco de negócios, ó, já tem o irmão que me chamou aqui, já tenho, ó, dos 3, ó, já vou... Ó, para vocês verem que não é brincadeira, dos 3 ingressos pro jantar, eu só tenho mais um, porque o cara falou aqui, ó, eu quero ir junto com meu irmão. Pronto. Já só tem mais um. De quem será esse próximo ingresso? De quem será? Não sei. E o Império tem mais 2 vagas. Fechou, meus irmãos? Um abençoado dia e uma abençoada semana, e amanhã nós estamos juntos novamente. Bora para cima.